Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, o canal Maestro Moto, onde compartilhamos aqui informações relacionadas a dores crônicas e fisioterapia manual. No vídeo de hoje eu trarei aqui duas temáticas muito importantes. Uma, que eu já adianto aqui, se trata de uma grande novidade que estarei lançando em primeiríssima mão aqui neste canal, que é de interesse principalmente daquelas pessoas que já participaram de algum curso que foi ministrado por mim e sobretudo o curso de liberação miofascial. Então, se você já participou de alguma turma deste curso em alguma cidade do país, eu tenho uma grande novidade para você e aguarde até o final deste vídeo para que a gente possa informá-lo sobre isso. E um outro tema que será abordado neste vídeo, que tem relação direta com a progressão no tratamento, a melhora daqueles pacientes que apresentam dores crônicas ou ainda um quadro refratário de dor que não melhora ao longo de um tratamento conservador, ao longo de um tratamento, seja ele qual for, que muitas vezes pode ser até o mais indicado de acordo com as evidências científicas para aquele caso específico, mas que por algum motivo tem essa melhora bloqueada, essa estagnação aí na melhora do quadro de dor desse paciente. Então eu vou falar sobre crenças limitantes. Essas crenças, elas podem colaborar de uma forma negativa para a evolução do quadro de um paciente. E ao passo que essas crenças vão sendo eliminadas, isso também, quando o paciente entende a importância disso, dessa mudança de pensamento, mudança no que diz respeito às emoções relacionadas a essas crenças, isso também permite alcançar aí resultados que antes eram limitados com terapias que, de acordo com as evidências, teriam uma grande chance de provocar a melhora do paciente. Mas antes de começarmos a falar sobre crenças limitantes e o impacto disso num tratamento de dor, eu gostaria de te convidar, se você ainda não é inscrito neste canal, que venha se inscrever, contribua de forma importante para este canal, que veicula aqui conhecimento que é de utilidade pública, relacionado principalmente à dor crônica e fisioterapia manual. Então este não é um canal exclusivamente destinado a fisioterapeutas e acadêmicos de fisioterapia, mas também é destinado para pessoas que sofrem com dores crônicas. E, portanto, se você sofre com dores crônicas, já acompanha temáticas aqui que são abordadas nesse canal, venha a se inscrever e também deixe sua curtida, comente, compartilhe este conhecimento, porque isso facilita o crescimento do canal. Voltando para o tema do vídeo, crenças limitantes. Essas crenças, elas podem, de certa maneira, limitar, podem ser um fator limitante, podem interferir no resultado final de uma dor ou ainda no resultado final de um tratamento. Então, as primeiras relações disso com a evolução de um tratamento, elas devem estar sendo captadas, devem ser colhidas essas informações relacionadas às crenças limitantes já na primeira avaliação, no primeiro contato que o terapeuta tem com o seu paciente. E uma coisa muito importante é introduzir questionários que avaliem, que de alguma maneira percebam como esse paciente apresenta essas crenças, se é que apresenta, e como isso pode interferir para um risco maior de cronicidade da dor ou não. Então existem diversos instrumentos que eu posso disponibilizar, inclusive o link aqui abaixo deste vídeo,
E no texto da descrição aqui você pode ter acesso a instrumentos relacionados a como essas crenças elas podem tornar uma dor crônica ou não, podem interferir na cronicidade de uma dor ou não. E esses questionários eles podem ajudar numa avaliação do paciente com dor para que você, terapeuta, possa inclusive falar um pouco mais para esse paciente a respeito desta crença. Então, pensamentos negativos, pensamentos limitantes, pensamentos catastróficos, pensamentos relacionados a medo, pensamentos relacionados à evitação de movimento, pensamentos que foram inclusive incrustados na cabeça do paciente por outros profissionais de saúde, no que diz respeito a falar coisas do tipo: se você sofre com esta patologia, nunca mais você vai realizar este movimento. A exemplo do que se fala para as condropatias patelares, a exemplo do que se fala para a hérnia de disco, como, citando aqui um exemplo aleatório, muitos profissionais podem emitir informações como, por exemplo, com hérnia de disco você não vai mais correr, ou ainda com condropatia patelar você não vai mais fazer o agachamento na sua academia, na sua prática de musculação, por exemplo. Então essas informações, elas quando acessam o consciente desse paciente, elas podem limitá-lo no que diz respeito à melhora do seu quadro. Tendo em vista que boa parte dos casos em que a gente fala isso, que a gente na verdade percebe que o paciente já ouviu isso, não corresponde de fato a um quadro definitivo. Ou seja, muitas vezes isso é passado para o paciente sem que necessariamente ele tenha sido testado para esta atividade, para este movimento, e isso é, de certa maneira, maléfico. Isso traz um efeito muito ruim para a dor, para a evolução do tratamento desse paciente. Então, o primeiro ponto que deve ser trabalhado dentro da avaliação e do primeiro atendimento deve ser, primeiro, a percepção destas crenças e trabalhar sobre elas na perspectiva da educação terapêutica em dor, para que o paciente, ao entender que ele precisa mudar este pensamento, desconstruir essa crença e reafirmarmos outras informações que são muito mais importantes a respeito de pensamentos positivos, a respeito do que ele consegue fazer, a respeito de que aquilo foi passado de uma forma inadequada para o paciente, isso vai otimizar os resultados desse paciente para que ele tenha cada vez mais uma evolução nos seus resultados a partir das terapêuticas que também serão aplicadas no âmbito biológico. Ou seja, se a gente trabalha essa parte psicológica da dor, a gente precisa também, além disso, trabalhar o aspecto biológico para que juntos possam trazer como resultado final a melhora do quadro do paciente. Falando um pouco mais a respeito dessas crenças limitantes e desses pensamentos que não são positivos, que foram, de certa maneira, percebidos ou assumidos pelo paciente ao longo aí dessa história dessa dor, é importante dizer para o paciente que quanto mais ele se posicionar com medo de realizar um movimento, ou ainda, quanto mais ele apresentar evitação do movimento, quanto mais ele for catastrófico no que diz respeito a esta dor, ou seja, se ele pensa que ele nunca mais vai trabalhar, se ele pensa, por exemplo, que ele nunca mais vai melhorar, se ele pensa que ele não vai conseguir realizar atividades do seu dia a dia que antes ele conseguia fazer com muita facilidade, isso vai amplificar as áreas corticais que seriam ativadas numa dor que antes, sem esses pensamentos, seria bem diminuta. Então, quanto mais crenças limitantes esse indivíduo apresenta, isso amplifica circuitos neuronais que serão ativados, facilitando
o aumento da intensidade daquela dor, ou seja, sem crenças, essa dor deveria atingir uma escala numérica aí de 3 ou 4, e com crenças ela passaria a ter uma grande chance de ter um número ainda maior, ou seja, se aproximar ao nível máximo, que seria 10. E, por outro lado, além de ter uma grande chance de aumentar a intensidade dessa dor, essas crenças, e é bom passar isso para o paciente, elas tendem a apresentar uma grande chance de cronificar essa dor. Por este motivo, o que a gente precisa encorajar o paciente é que ele consegue fazer o movimento, e isso não deve ser falado só de forma teórica, a gente tem que utilizar recursos biológicos para mostrar ao paciente que ele pode se expor gradualmente, gradativamente a movimento, e que aquela dor, como outro profissional de saúde anterior informou para ele que limitaria para sempre este movimento, isso não de fato isso não acontece. Então a gente precisa mostrar para o paciente repetidas vezes que ele, ao se expor a este movimento, ele de forma alguma pode ter prejuízo, e pelo contrário, ele vai até com o movimento melhorar o seu quadro de dor, por mais crônica que ela seja. E, de certa maneira, além de amplificar a intensidade, ter uma grande chance de amplificar a intensidade e ter uma grande chance de cronificar essa dor, isso, de certa maneira, faz com que o ciclo de dor, ele não entre num estágio resolutivo, ele não regrida, ele não melhore, e isso torna praticamente boa parte dos tratamentos refratários, colabora para que esses tratamentos sejam refratários e, consequentemente, os resultados finais sejam insatisfatórios. Então, lembrem da educação terapêutica em dor, lembrem de encorajar o paciente ao movimento, lembrem de desconstruir pensamentos que são negativos e de crenças que são limitantes que o paciente adquiriu ao longo da sua história da dor. Eu deixo aqui um forte abraço a todos que estão inscritos nesse canal e que acompanham de alguma maneira os conteúdos que são publicados aqui. É uma honra contar com a sua participação aqui. Eu peço que você venha interagir conosco, deixe seu comentário, sua dúvida, a sua dica, a sua crítica, que será também muito bem-vinda. E passaremos agora a falar sobre a novidade. Se você fez parte de alguma das turmas do nosso curso de liberação, eu convido a você a acompanhar as nossas redes sociais e, sobretudo, a fazer parte de um grupo chamado de Fisioterapia Manual. Lá trazemos as grandes novidades em primeira mão, relacionadas aí principalmente a tudo que nós fazemos, principalmente em ambiente virtual, para que você possa ter acesso aí a conteúdos baseados em evidência, a materiais aí que são de extrema utilidade para quem tem interesse, principalmente enquanto profissional, no tema dor crônica e também no tema fisioterapia manual. E já dentro dessa linha, se você fizer parte deste grupo, você terá acesso a essa novidade em primeiríssima mão. Então lá lançaremos, assim que estiver pronta, a nossa plataforma de ensino virtual, que é a CTD Online, que estará pronta nos próximos dias aí, com já um curso online gratuito para todos aqueles que já participaram do curso de liberação miofascial ministrado por mim em alguma cidade do país. Então, se você fez parte desse curso, você não pode deixar de ficar por dentro desta que será uma primeira oportunidade de curso online que a gente vai estar oferecendo aí, que nada mais é do que o próprio curso de liberação miofascial, principalmente a parte da avaliação e do tratamento, que você terá acesso através da nossa plataforma de ensino virtual, que estará acessível nos próximos dias. Então, convido você a participar. Deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua dica, a sua sugestão, a sua crítica. Um forte abraço e até a próxima.